Fala, investidores! Hoje eu vou mostrar para você quanto que rende R$ 1.000 investido nesse fundo imobiliário aqui, o MXRF11. Esse é o tema do vídeo de hoje. Muitas pessoas me enviam essa pergunta: Marcel, quanto que rende R$ 1.000 investidos em fundo imobiliário? E é exatamente isso que eu quero trazer hoje. E eu vou fazer uma simulação mostrando se você investisse R$ 1.000 no MXRF11, que é um fundo que eu, por exemplo, tenho na minha carteira, qual que é o potencial de rentabilidade que esse fundo pode te proporcionar. E vamos então para o vídeo. Mas sim, antes da gente entrar no conteúdo, ajuda o careca aqui, ó, já curte esse vídeo aqui, já se inscreve no canal para ajudar com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas, porque esse conteúdo vale ouro e eu estou entregando para você totalmente gratuito. E agora vamos já falar sobre o fundo imobiliário, mais especificamente sobre o MXRF11, que é um dos fundos aí que praticamente mais são negociados na Bolsa de Valores. Então já coloca nos comentários aqui, você tem o MXRF11 ou já ouviu falar sobre esse fundo imobiliário? Já deixa nos comentários aqui que eu vou responder todos eles. E indo direto ao ponto, o MXRF11, nós podemos olhar aqui na tabela que ele é o fundo imobiliário que mais tem cotistas no Brasil. O que isso significa? Ó, nós temos aí mais de 636 mil pessoas que investem nesse fundo imobiliário. Ele é o fundo imobiliário que ele mais tem cotistas, ou seja, a maior quantidade de pessoas que investem nesse fundo imobiliário. Então acaba que ele é o maior fundo imobiliário do Brasil. O que isso significa? Significa que ele tem uma alta liquidez, então ele tem muitas pessoas que possuem essas cotas. Automaticamente, muitas negociações são feitas, então é muito fácil e muito rápido caso você queira vender cotas desse fundo imobiliário. Então ele acaba tendo uma liquidez muito maior e isso é muito interessante, principalmente quando as pessoas comparam, né, um fundo imobiliário com um imóvel. Caso você queira vender rapidamente cerca de R$ 10.000, é muito provável que você em poucos minutos consiga vender R$ 10.000 em cotas do MXRF. Como caso você queira comprar também R$ 10.000, muito rápido você vai conseguir, porque tem muitas negociações durante o dia. E o fundo imobiliário MXRF11 é hoje o fundo com maior quantidade de cotistas e está aí entre os 10 principais fundos com maiores liquidez do mercado. Então é um fundo muito robusto e isso passa sim uma credibilidade, porque muita gente tem um medo, né? Principalmente quem está começando agora, de falar assim: ah, Marcel, mas e se o fundo imobiliário quebrar? E analisando esses pontos, principalmente em quantidade de cotistas e o tamanho da liquidez do fundo imobiliário, mostra que ele acaba sendo mais difícil quebrar, porque ele tem muito valor aplicado nele, tem muitos cotistas e tem uma liquidez muito alta. E aí nós temos que olhar também a fundo o valor patrimonial e os ativos que compõem esse fundo imobiliário. Falando um pouco mais então do MXRF11, esse fundo imobiliário ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Marcel, mas o que é um tipo híbrido? Me ensina, o que significa isso? O tipo híbrido mostra que ele tem mais de um segmento dentro do seu portfólio de ativos. Por exemplo, um título de papel, eles vão ter títulos financeiros. Um fundo de tijolo, eles vão ter imóveis dentro deles. Um fundo de fundo, ele vai investir em outros fundos imobiliários. No caso do MXRF11, você pode ver no gráfico aqui embaixo que ele é um fundo do tipo híbrido. Por quê? Porque ele investe em CRIs, né, que são os CRIs, 76% da carteira dele está em CRIs, que são os títulos imobiliários. E ele também tem 15% em outros fundos imobiliários, ele compra cotas de outros fundos também. E 7% ele trabalha como permutas financeiras. Então ele é um fundo que ele é basicamente mais do tipo CRI, né? Ele é um fundo mais assim forte no segmento de papel, porém ele tem outros fundos imobiliários também, porém representa aí cerca de 15% da sua carteira. Então é importante você saber essa informação, porque caso você monte uma carteira de fundo imobiliário, não é interessante você montar todos os fundos imobiliários com o mesmo segmento. Você precisa diversificar também. Então agora que você já está conhecendo um pouco mais o fundo imobiliário do MXRF11, vamos entender o que ele paga de dividendos. Por quê? Os dividendos dos fundos imobiliários é um dividendo isento de imposto de renda. Então você não vai pagar imposto de renda. Então basicamente uma rentabilidade livre de impostos, tá? Diferente de um aluguel de imóvel que você pode ter que pagar imposto de renda, no fundo imobiliário esse
No fundo imobiliário, essa rentabilidade é isenta de imposto, então você não precisa receber e depois recolher imposto para isso. Ele já é um valor líquido e é importante essa informação para que a gente possa usar isso melhor nos nossos cálculos. Então, como você pode ver na imagem aqui embaixo, ó, o MXRF11 hoje está sendo negociado a R$ 10,25 cada cota dele. É um fundo muito acessível, é um valor acessível, né? Por que ele é um valor acessível? Ele tem muitas cotas emitidas no mercado e isso faz com que o patrimônio líquido que ele tem, dividido por quantidade de cotas que ele tem, acaba gerando um valor patrimonial mais baixo. E isso faz com que as cotas dele sejam um valor mais acessível. Não estou dizendo que ele está barato ou que ele está caro, e sim que ele é um valor acessível. Com apenas R$ 10 você já consegue comprar uma cota dele. E nesse exemplo aqui da imagem, ó, nós conseguimos ver o que? A última rentabilidade dele, que foi o último dividendo pago, foi de 11 centavos. E isso representa uma rentabilidade de mais de 1% ao mês. Às vezes a pessoa olha e pensa assim, mas 11 centavos é muito pouco. Mas pensa que você está gerando 11 centavos apenas no investimento de R$ 10. Proporciona isso a 10 mil, a 100 mil, a 1 milhão. Qual é a porcentagem, qual é a rentabilidade real que isso pode gerar? Quando nós falamos aí de um aluguel de imóvel, na média hoje nós estamos trabalhando na casa aí de 0,3% a 0,5% ao mês. Um fundo imobiliário desse está rendendo mais de 1%, ou seja, é mais que o dobro e ainda isento de imposto de renda. É essa comparação que você tem que fazer, não apenas olhar o valor simplesmente dos 11 centavos. Então, esse fundo imobiliário, ele tem um patrimônio líquido total de 2,3 bilhões, isso mostra que ele tem um patrimônio muito grande, isso aí passa segurança para o investidor, tá? E aí, o preço sobre o valor patrimonial está de 1,01. Isso mostra que ele está praticamente no preço real que ele vale. Quando ele está abaixo de 1, significa que ele está mais barato do que ele vale, e quando ele está acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro do que ele vale. Você precisa prestar bastante atenção nesses números. Então, a pergunta que não quer calar é, Marcel, e se eu investir então R$ 1.000 em MXRF11? Quanto que eu vou conseguir? Qual vai ser a minha rentabilidade? Então, eu até montei essa tabelinha aqui para vocês verem, tá? E a tabela significa o quê? O preço da cota do fundo imobiliário do MXRF11 está em 10,25. Se eu investir R$ 1.000, eu vou conseguir comprar aproximadamente 98 cotas. Isso, como ele paga para mim 11 centavos de dividendos, eu vou ter uma rentabilidade mensal todos os meses de R$ 10,73. Se você investir R$ 10.000, a sua rentabilidade mensal vai para R$ 107. Se investir R$ 100.000, a sua rentabilidade já vai todos os meses em R$ 1.073. R$ 500.000, Marcel, que é o preço da minha casa, por exemplo, você já consegue um aluguel mensal livre de imposto de R$ 5.300. Onde que uma casa no valor de R$ 500.000, talvez o aluguel deve valer na casa aí de uns R$ 2.000, R$ 1.500 a R$ 2.000, dependendo da cidade. Então, é um potencial de pelo menos o dobro da rentabilidade e o melhor, livre de imposto de renda. Agora você me diz aqui nos comentários o que você achou dessa simulação, desse exemplo do MXRF. Você gostou desse tipo de vídeo? Quer que eu traga outros tipos de investimentos, outros tipos de fundos imobiliários para eu mostrar essa simulação? Já deixa nos comentários aqui. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!